Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Verdades Obscuras e hoje a gente vai mergulhar em um assunto um tanto quanto sinistro. Sabe aquele papo de que brinquedo é coisa séria? Então a gente sempre ouviu isso quando era criança, mas será que era só pra gente não quebrar as coisas? Não. A verdade, meus amigos, é que a história dos brinquedos é cheia de objetos que, na melhor das hipóteses, causaram uns bons machucados. E na pior, bom, digamos que alguns brinquedos ficaram marcados na memória por motivos nada agradáveis. Preparem o psicológico, porque hoje vamos desvendar os 10 brinquedos mais perigosos que já existiram. Deixem aquele like maroto para dar aquela força. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e bora pro vídeo! E para começar nossa lista de arrepiar, a gente vai falar de um brinquedo que, visto de hoje, parece até piada de mau gosto, o Lawn Darts. Imaginem só, você está lá, curtindo um dia de sol no Ibirapuera com a família, quando de repente, do nada, um dardo de metal pontiagudo cai do céu. Parece até roteiro de filme de terror, mas essa era a realidade nos anos 80 com os Lawn Darts. Esses brinquedos, que a gente podia chamar de dardos gigantes, eram basicamente dardos enormes de metal com pontas super afiadas que as pessoas jogavam no ar mirando em um alvo no chão. O problema? A falta de pontaria era praticamente uma regra e os dardos viravam verdadeiros mísseis descontrolados, colocando em risco a integridade física de qualquer um que estivesse por perto. As consequências? Milhares de pessoas feridas, incluindo crianças, com lesões graves na cabeça, olhos e outras partes do corpo. Teve gente que perdeu a visão, gente que precisou de cirurgia. Um verdadeiro caos. A situação ficou tão insustentável que, em 1988, os Lawn Darts foram finalmente proibidos nos Estados Unidos e em vários outros países. E a lição que fica é: se você encontrar um Lawn Dart por aí, corra, brinquedo. Só que não. Quem nunca quis ter uma bonequinha fofinha que comesse de verdade? Pois é, a galera dos anos 90 realizou esse sonho, mas o resultado foi um pesadelo chamado Snack Time Cabbage Patch Doll. Essa belezinha macabra vinha com um mecanismo que permitia que ela engolisse comida de plástico. Até aí, tudo bem, né? Só que a fome dessa boneca era de dar medo. Literalmente. O problema é que a Snack Time Cabbage Patch Doll não sabia a diferença entre comida de brinquedo e outras coisas. E por outras coisas, eu quero dizer dedos, cabelos, roupas e tudo mais que estivesse ao alcance da sua boca faminta. Imaginem o desespero dos pais ao verem seus filhos presos na boca da boneca. Teve criança que teve o cabelo arrancado, outras que ficaram com os dedos presos nos mecanismos da boneca. Um verdadeiro show de horrores. A repercussão negativa foi tão grande que a Mattel, que fabricava a boneca, foi obrigada a fazer um recall urgente. Milhões de bonecas foram tiradas do mercado e a Snack Time Cabbage Patch Doll virou item de colecionador para os amantes de terror. E se eu te disser que já existiu um brinquedo que era basicamente duas bolas de plástico duro presas por um fio que as crianças balançavam sem parar até elas se chocarem com tudo? Sim, meus amigos, esse brinquedo existiu e se chamava Clackers. A brincadeira era simples: fazer o máximo de barulho possível batendo as bolas uma na outra. O problema? As danadas não eram lá muito resistentes e, volta e meia, se partiam em pedaços no meio da brincadeira. Imaginem o estrago que duas bolas de plástico duro, lançadas na velocidade da luz, podiam causar às vítimas. Rostos, olhos, dentes. Era um festival de hematomas, cortes e até mesmo dentes quebrados. Sem contar o barulho infernal que essas bolas faziam, né? Era o terror dos pais e vizinhos. Com tantos acidentes e reclamações, os Clackers foram proibidos em vários países, incluindo os Estados Unidos. Uma pena, porque, né? Quem não gosta de um bom e velho barulho de bola se chocando? Brincadeira, hein?
Segurança em primeiro lugar. Capítulo 5. Easy Bake Oven. Culinária explosiva. Quem nunca sonhou em ter um forno de verdade para fazer suas próprias comidinhas? O Easy Bake Oven realizava esse sonho, mas com um tempero extra de perigo. Esse forninho de brinquedo, sucesso nos anos 60, usava lâmpadas para assar pequenas guloseimas. O problema? A temperatura podia chegar a mais de 180 graus. Imaginem só, crianças pequenas, sem noção de perigo, lidando com um forno superaquecido. Era queimadura na certa. E não foram poucos os casos. A primeira versão do Easy Bake Oven era tão perigosa que muitas crianças sofreram queimaduras sérias nas mãos e nos dedos, ao colocarem a massa no forno ou ao tentarem tirar as comidinhas prontas. O fabricante até tentou resolver a situação, lançando versões com um sistema de segurança que impedia o acesso direto ao forno, mas o estrago já estava feito. O Easy Bake Oven ganhou a fama de forno incendiário e se tornou um ícone dos brinquedos perigosos da época. Capítulo 6. Sky Dancers. As bailarinas assassinas. Nos anos 90, um brinquedo fez a cabeça da criançada. As Sky Dancers. Essas bonecas fofinhas com hélices nas costas prometiam um show de dança aérea, mas acabaram se tornando um pesadelo para pais e mães. A brincadeira consistia em colocar a boneca em uma base, puxar uma cordinha e vê-la girar e voar pelo ar. O problema? As Sky Dancers não eram nada estáveis e muitas vezes saíam voando descontroladamente pela casa, se transformando em verdadeiros projéteis. Elas batiam em tudo: móveis, paredes, lustres e, claro, em pessoas. Muita gente acabou sendo atingida pelas hélices afiadas das Sky Dancers, resultando em cortes, hematomas e até mesmo olhos roxos. Imagina a cena. Você está lá, tranquilo em casa, quando de repente é atacado por uma bailarina de plástico em alta velocidade. A situação ficou tão insustentável que, em 2000, o fabricante foi obrigado a fazer um recall de milhões de unidades. As Sky Dancers, que antes eram sinônimo de diversão, se tornaram um símbolo de perigo e foram banidas das lojas de brinquedos do mundo todo. Capítulo 7. Creepy Crawlers. Fábrica de monstros tóxicos. E quem nunca quis ter um kit para criar seus próprios monstros de borracha? O Creepy Crawlers, sucesso nos anos 60, realizava esse sonho, mas com um detalhe macabro. Ele usava produtos químicos altamente tóxicos. A brincadeira era simples. As crianças colocavam um líquido colorido em moldes em forma de insetos e monstros, e depois os aqueciam em um forno especial. O problema? O processo de aquecimento liberava vapores tóxicos que, se inalados, podiam causar sérios problemas respiratórios. Muitas crianças, sem saber do perigo, brincavam com o Creepy Crawlers em lugares fechados, sem nenhuma ventilação. O resultado? Intoxicações, alergias, problemas respiratórios e até mesmo queimaduras. Isso sem falar no risco de queimaduras ao mexer no forno e nos moldes quentes. Diante de tantos riscos à saúde, o Creepy Crawlers foi modificado várias vezes ao longo dos anos, com a troca dos produtos químicos mais perigosos. Mas a má fama já estava feita. O brinquedo se tornou um exemplo clássico de como a falta de cuidado com a segurança das crianças pode ter consequências desastrosas. Capítulo 8. Hoverboards. Incêndios. Sobre rodas. Lembram da febre dos hoverboards? Esses skates elétricos futuristas conquistaram todo mundo, mas logo se revelaram um perigo ambulante. O problema? As baterias. Essas belezinhas, apesar de leves e potentes, são extremamente voláteis e, se não forem manuseadas com cuidado, podem simplesmente explodir. E foi exatamente isso que aconteceu com os hoverboards. Diversos casos de baterias explodindo e causando incêndios foram registrados no mundo todo.
As imagens de hoverboards em chamas viralizaram na internet, assustando pais, mães e autoridades. E não era para menos. Teve gente que teve a casa incendiada por causa de um hoverboard em chamas. Outros sofreram queimaduras graves ao serem atingidos pelas explosões. A situação ficou tão crítica que várias companhias aéreas proibiram o transporte de hoverboards em seus voos, com medo de que as baterias explodissem durante o voo. Com tantos acidentes, os fabricantes de hoverboards foram obrigados a melhorar a segurança e hoje em dia, os modelos mais novos são considerados mais seguros. Mas a lição que fica é: cuidado com a tecnologia. Às vezes, o futuro pode ser explosivo. Capítulo 9. Gilbert U-238, Atomic Energy Lab, brincando de ser Chernobyl. E se eu te disser que, nos anos 50, as crianças podiam brincar de serem cientistas nucleares com material radioativo de verdade? Sim, meus amigos, essa brincadeira existiu e se chamava Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. Esse kit era vendido como um brinquedo e trazia, pasmem, amostras de urânio. Isso mesmo, urânio! O material radioativo vinha em pequenas quantidades, mas ainda assim era perigoso o suficiente para causar problemas à saúde. Mas calma que piora! O kit também vinha com um contador Geiger, um eletroscópio, uma câmara de nuvens e um manual que ensinava as crianças a fazerem seus próprios experimentos nucleares em casa. Sim, você não leu errado. Era basicamente um manual de como criar um mini Chernobyl no quintal de casa. É claro que, na época, os perigos da radiação não eram tão conhecidos como hoje, mas ainda assim, é difícil acreditar que alguém tenha achado que era uma boa ideia dar material radioativo para crianças brincarem. O Gilbert U-238 Atomic Energy Lab foi vendido por pouco tempo, de 1950 a 1951, e hoje é considerado um dos brinquedos mais perigosos e bizarros da história. Capítulo 10. Buckyballs. Ímãs mortais. Quem diria que pequenas esferas magnéticas poderiam ser tão perigosas? As Buckyballs, sucesso no começo dos anos 2000, eram vendidas como um brinquedo para adultos, mas logo fizeram sucesso entre a criançada. O problema? As esferas, se engolidas, podiam causar sérios danos. As Buckyballs eram tão pequenas que podiam ser facilmente engolidas por crianças, e o magnetismo potente fazia com que elas se atraíssem dentro do intestino, causando perfurações, obstruções e outros problemas graves. Diversas crianças precisaram passar por cirurgias de emergência após engolirem Buckyballs. Em alguns casos, as lesões foram tão graves que prejudicaram o funcionamento do intestino, exigindo tratamento médico por muito tempo. Diante dos riscos à saúde, as Buckyballs foram proibidas em vários países e a empresa faliu. Capítulo 11. Estilingues, diversão de alto calibre. E para fechar nossa lista com chave de ouro, um clássico das brincadeiras de rua, o estilingue. Esse objeto, presente em várias culturas, já foi usado como arma de guerra e, acreditem, ainda hoje é motivo de preocupação. O problema do estilingue é o seu potencial para machucar, tanto pessoas quanto animais. Dependendo da força e do que for lançado, um estilingue pode causar lesões graves nos olhos, fraturas, hematomas e até mesmo a morte. Infelizmente, muitos pais e mães ainda acham que o estilingue é um brinquedo inofensivo e deixam seus filhos brincarem com ele sem a devida atenção. O resultado? Acidentes graves, muitas vezes irreversíveis. Em vários países, o uso de estilingues é controlado por lei, sendo proibido em cidades e locais públicos. E a razão é simples: segurança em primeiro lugar. E aí, galera, gostaram da viagem no tempo pelos brinquedos mais perigosos da história? Espero que sim, mas o mais importante é que esse vídeo sirva de alerta para todos nós.
A segurança das nossas crianças deve estar sempre em primeiro lugar. Antes de comprar qualquer brinquedo, é fundamental verificar a idade recomendada, as condições do produto e, principalmente, de onde ele veio. Brinquedos piratas, além de ilegais, podem ser ainda mais perigosos para as crianças. E nunca se esqueçam, a melhor forma de garantir uma brincadeira segura e divertida é estar presente e atento aos nossos filhos. Brincar junto, além de ser um momento especial em família, nos ajuda a perceber os perigos e evitar acidentes.